Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metodcast. Eu sou Milena Bione, fisioterapeuta e idealizadora deste projeto. O Metodcast é um podcast voltado para promover saúde, trazendo muito conhecimento. O nosso convidado de hoje é Dr. Jamerson Carvalho, médico geriatra. Muito obrigada, agradeço a sua presença, Dr. Jamerson. Gostaria de conhecer um pouco sobre a sua trajetória profissional. Nos conte um pouco, você atua na geriatria? Eu tenho minha formação em Pernambuco, fiz residência de clínica médica no HC, da UFPE, depois fiz geriatria no Hospital Português e fiz o concurso para o HU, aqui da Paraíba. Tive essa sorte de vir morar aqui. E aqui nós, desde 2015, começamos a geriatria, começamos o ambulatório da memória. E aqui eu fiz meu mestrado e atuo no consultório privado desde então. Ótimo. Mais uma vez, obrigada e vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. O tema de hoje é envelhecimento, exercício físico e qualidade de vida. Viver bem e viver por muito tempo, viver com saúde, é um objetivo de todos. Sabemos que o processo de envelhecimento traz algumas modificações para o nosso corpo. Dr. Jamerson, quais são as principais complicações que acometem os idosos? Faz parte do envelhecimento e interfere diretamente na qualidade de vida o processo de sarcopenia, que é a perda muscular relacionado como consequência à perda das funções básicas do dia a dia e gera dependência, assim como alguns processos cognitivos que sofrem também influência da idade. Mas eu acho que o principal do envelhecimento é a questão econômica e social, que muitos passam a viver a avosidade, né? Que é quando os filhos retornam para casa com seus netos e passam a depender da renda do idoso para poder se sustentar. E o idoso que planejou uma aposentadoria com um valor acaba tendo que cuidar de uma criança quando ele já não está mais no período dele que isso já passou há muito tempo. E as questões cognitivas, especialmente as doenças degenerativas, dentre elas a doença de Alzheimer. Acho que esses são os principais motivos. Mas com o envelhecimento, as doenças crônico-degenerativas apresentaram uma menor mortalidade e se convive mais com essas doenças. Então, os idosos acabam estendendo sua vida com uma qualidade de vida limitada, com excesso de medicamentos, que nós chamamos de polifarmácia, e uma diminuição da qualidade de vida por essas demandas que nós falamos. Sim. O processo de envelhecimento traz modificações, alterações corporais e cognitivas, como você falava aqui para nós. O declínio cognitivo é evidente em alguns idosos. Iniciam a perda de memória, o esquecimento. O que é a demência, Dr. Jamerson? Demência. Primeiro, antes de demência, é preciso entender o que é cognição. A palavra mais simples que traduz cognição é inteligência. Certo. É a reação que nós temos com o meio e que gera uma reação, seja ela um pensamento, seja ela uma atitude, seja ela um sentimento. Ela é dividida em vários subtipos, mas o que mais estigmatiza a cognição é a memória. Mas além da memória, a linguagem, função visual, capacidade de executar as atividades do dia a dia e a capacidade de planejar os dados, as atividades em sequência. Então, a demência é quando há comprometimento de um ou mais desses domínios. Sim. E esse domínio acaba por interferir na funcionalidade
e na autonomia do paciente. Então, é um paciente que tem queixa de memória, mas perde a autonomia e a funcionalidade. Por que isso é importante? Porque a queixa de memória está entre as 5 queixas mais comuns em todas as idades. Então, não é sempre que uma queixa de memória deve ser considerada ou deve ser alarmada, mas é preciso que haja comprometimento de memória ou um desses domínios que eu falei, mas perda de autonomia, que é o comprometimento funcional. Sim. Acaba perdendo a independência funcional. Existem sinais iniciais que a gente pode começar a identificar que aquele idoso está apresentando demência? Sim. A demência, de forma clássica, a mais frequente é a doença de Alzheimer, depois vem a demência vascular, depois vem a demência por corpúsculo de Lewy, depois vem a demência frontotemporal e a demência por doença de Parkinson. Mas a demência por Alzheimer ocupa 70%, então é a maioria dos casos. Ela se manifesta normalmente na 7ª década. A 7ª década é dos 60 aos 70, porque de 0 a 10 é a primeira década, a gente sempre confunde. E ela se manifesta de maneira insidiosa e de forma estigmatizada, assim, mais marcante, com comprometimento da memória recente. Entendi. Esse comprometimento da memória recente é o mais comum, mas evolui para comprometimento da linguagem, capacidade de entender e nomear objetos, e depois evolui para orientação, desorientação no espaço, que é fruto da perda da capacidade de reter memória recente. E à medida que a doença avança, os domínios cognitivos são mais acometidos, aumenta a dependência para atividades básicas, que são aquelas atividades do dia a dia, como tomar banho, comer, passa para atividades instrumentais, que são atividades mais complexas, como usar o celular, fazer reparos domésticos, e também, em paralelo, e o que leva mais ao consultório, são os sintomas psiquiátricos e comportamentais associados à demência. Dentre eles, o mais comum é a apatia, que é a falta de iniciativa para realizar qualquer atividade. Depois vem a depressão, que nós já sabemos como se manifesta, choro, ideação de morte e até suicídio. Eu tive uma paciente que cometeu suicídio na fase inicial. Qual a idade? Da demência. Ela tinha, eu acho que 69 anos, 68, ela estava beirando os 70, só tive uma consulta com ela. E também o mais comum é a agressividade e distúrbios do sono. Então, esse mosaico de comprometimentos de 3 domínios, cognitivo, funcional e comportamental, é que compõe o diagnóstico da demência. Se um médico olha para uma imagem de tomografia ou de ressonância e diz, este paciente tem demência, sem fazer uma anamnese correta, ele está sendo, no mínimo, prepotente ou precipitado. Porque eu sempre digo, o diagnóstico de demência é uma coxa de retalhos. Nós precisamos de, no mínimo, 3 consultas para dizer se o paciente tem ou não tem, fazer testes, que são testes do tipo lápis e papel, e muitas vezes nós precisamos da ajuda de um neuropsicólogo, Sim. que é um psicólogo especializado na testagem cognitiva. Então fica complicado dar indícios que pode identificar, que um familiar, um cuidador possa identificar que aquele idoso tem demência. É uma coxa de retalho, como você disse, são vários critérios para fechar o diagnóstico de demência. Para fechar o diagnóstico, mas você pode pensar, por exemplo, paciente que muda a personalidade, que é uma pessoa calma, Sim. passa a ser uma pessoa agitada, agressiva, que passa a ter amizades estranhas, Sim. que passa a ter comportamentos estranhos, que passa a repetir perguntas, que passa a desconhecer passa a desconhecer pessoas do convívio íntimo,
que esconde objetos objetos em locais inadequados. Por exemplo, comida no guarda-roupa, que se irrita em casa, que perambula muito, Sim. que se perde na rua. Todos esses são sintomas iniciais. Então, dá para você desconfiar, sim. Isso é bom até nós que somos profissionais de saúde, fisioterapeutas, que passamos um tempo atendendo os nossos pacientes, observarmos se há alguma alteração nesses idosos, até para comunicarmos a um familiar que está achando estranho algum comportamento. Se eu estiver errada, me corrija, doutor Jamerson, o Alzheimer é um tipo de demência. A demência é um grande guarda-chuva que inclui aquelas demências que eu falei, e a demência de Alzheimer, que tende a se chamar transtorno neurocognitivo maior, pelo peso do estigma de demência, porque no dia a dia se chama outro de demente, não sei o quê. Então, como aconteceu com a hanseníase, que antes era chamada de lepra, por exemplo, Sim. leproso, está tentando trocar o nome de demência por transtorno neurocognitivo maior devido à doença de Alzheimer. Aí você falou também da fisioterapia, sobre a identificação. Eu sempre digo que o fisioterapeuta, no relato do paciente, é muito mais importante do que o médico. Porque o médico faz uma consulta de 50 minutos a cada 3 meses. O fisioterapeuta é o contrário, está 3 vezes por semana, 50 minutos com o paciente. Então, a interdisciplinaridade em geriatria é uma realidade. Sim. E é estimulada. Eu sempre reforço que deem valor ao fisioterapeuta, ao fonoaudiólogo, ao terapeuta ocupacional, porque essas pessoas conhecem muito o paciente. Exato. E A enfermagem. A enfermagem, todos da medicina da gerontologia, ou especialistas em gerontologia, que é todo profissional não médico que cuida de idosos. Sim. Então, essas pessoas têm uma sensibilidade muito grande às mudanças do paciente. Então, a primeira coisa que eu faço é deixo meu número com eles e me avise qualquer mudança que você perceber. É muito importante profissionais que tenham este olhar, né, para a evolução do paciente, porque, como você mesmo disse, estamos ali continuamente ouvindo as suas histórias, avaliando o paciente funcionalmente, observando as suas dificuldades. Então, eu agradeço o seu olhar e sua sensibilidade quanto a isto. O imobilismo, a capacidade funcional dos idosos é muito importante. Eu falo que a independência funcional do idoso é um troféu. Aquela possibilidade dele ir à padaria comprar um pão, dirigir o seu carro, levar o seu neto à escola. E um dos nossos objetivos como fisioterapeutas é permitir que este idoso mantenha a sua independência funcional. E a falta de movimento, o nosso corpo é criado, projetado para nos movimentarmos. A falta de movimento traz complicações. E o processo de envelhecimento em si causa limitações funcionais. Alguns diagnósticos de idosos impossibilitam que eles se movimentem, causando o imobilismo. O que é a síndrome do imobilismo, Dr. Jamerson? A síndrome é mais conhecida como síndrome de imobilidade. A síndrome de imobilidade é uma síndrome resultante da pouca movimentação e é caracterizada por critérios, e os critérios mais importantes são comprometimento cognitivo, disfagia, encurtamento muscular e incontinência. Falta mais um, mas eu não estou lembrado agora. Mas isso é muito comum nas fases avançadas. O que se quer fazer com a fisioterapia e com a atividade física é criar uma poupança para o envelhecimento. Nós temos hoje, no mundo, 2 bilhões de idosos.
E em 2050 haverá outra geração de idosos, provavelmente nós que estamos aqui. Sim, exato. Nós estamos investindo numa poupança, que é o movimento. O movimento e a atividade intelectual. Eu sempre digo que a geração atual de idosos colocou a expectativa deles muito em comprimidos. Mas eu sempre repito uma frase que é o seguinte: a saúde não está no comprimido, mas está no movimento. Ótimo. Então é preciso criar massa muscular como uma poupança para o envelhecimento. Verdade. Então é nisso que a gente tenta mudar uma cultura que não é só minha, mas da geriatria. Isso. E prevenir quedas. Sabemos que o idoso ele está propício a cair. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que há uma queda para 1 em cada 3 indivíduos com mais de 65 anos e que 1 em 20 daqueles que sofreram uma queda sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% caem a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%. Um índice bem elevado. O que deve ser feito para diminuirmos este dado de quedas? Dr. Jamerson. Vou acrescentar mais um dado, 2 dados. O SUS, nos últimos anos, registrou 1,3 milhão de internamentos por quedas. E o paciente que cai uma vez tem 50% de chance de cair de novo no próximo ano. E existe uma síndrome que é muito comum após a queda, que é a síndrome pós-queda, que acaba por deixar o doente mais inativo e aumentar a chance de quedas. As quedas são prevenidas basicamente de 3 formas. A primeira delas, que eu diria, seria a questão de trabalhar a força, o equilíbrio e a mobilidade. Exato. Nesse contexto, o Pilates se insere perfeitamente. Nós percebemos que os homens têm uma resistência ao Pilates e as mulheres aderem mais. Não sei por quê. Também não entendo. Mas por isso que eu estou postando os depoimentos em nosso Instagram dos homens falando os benefícios que têm alcançado com o Pilates. Eu fiz Pilates 2 anos, quando tinha fasciite plantar e dor lombar, e fiquei curado. Ótimo. Então, os homens preferem musculação, que trabalha basicamente força, mas Exato. trabalha, é bom. Excelente. Então, a primeira medida seria trabalhar a força. A segunda medida seria combater a subnutrição, especialmente por deficiência da ingesta de proteínas. E a terceira medida seria combater déficits sensoriais, visual e auditivo. Isso. A alimentação é importante também. Sim. Para os idosos. Falando do Pilates, Joseph Pilates foi o criador do método Pilates. Ele criou este método com o objetivo de tratar algumas doenças que acometiam o seu corpo. E também criou algumas frases. Joseph falava que a nossa idade é medida através do nosso corpo. Ele tem uma frase que é muito engraçada. Um jovem sem flexibilidade é um velho e um velho com flexibilidade é um jovem. Dr. Jamerson, você como médico geriatra, indica Pilates aos seus pacientes idosos? Sim, a todos. Ótimo. Independente da idade, independente da doença, se houver alguma comorbidade que seja adaptada. E eu conheço a história do Joseph Pilates e a maioria das fotos que eu vejo dele é ele idoso. E num shape perfeito, né? Verdade. Então, recomendo sim. A literatura médica fala de duas atividades para prevenir quedas.
seria o Tai Chi Chuan, mas na nossa cultura não tem Tai Chi Chuan. Tem uma escola de Tai Chi Chuan que faz algumas aulas lá no Busto, mas eu não sei dizer qual é. Mas o Pilates é muito disseminado e, assim, é muito mais fácil você achar um estúdio de Pilates do que uma escola de Tai Chi Chuan. Isso, e o Pilates trabalha a mobilidade, a flexibilidade. É uma atividade física que não traz impactos articulares. Trabalha a força muscular. Como você mesmo disse, doutor Jamerson, prevenindo quedas. A gente já trouxe um índice aqui do Ministério da Saúde. Você enfatizou quanto é importante prevenir quedas nos idosos. E a gente sabe que todos nós estamos esperando o envelhecimento, mas parece que não estamos preparados para envelhecer. E o natural da vida é que os filhos passem a cuidar dos pais, os netos dos avós, e sabemos que o cuidado requer amor. E não é tão prazeroso muitas vezes como parece. O cuidado requer dedicação, cansaço, e cuidar de um idoso muitas vezes debilitado. Os familiares dividem esta responsabilidade com um profissional do cuidado, com um cuidador. Eu tenho visto nas suas redes sociais a pauta que você levanta da importância de ouvir os cuidadores, de ouvi-los, de entendê-los. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse tema, o cuidado com o profissional do cuidado. É interessante que a primeira coisa a relatar é que o cuidado recai sobre as mulheres, que existe até um termo relacionado a isso chamado marianismo, que vem de Maria, que é uma crença cultural de que a mulher cuida melhor do que o homem. Cerca de 80% dos cuidadores são mulheres. E tem outra questão importante. Quando um dos cônjuges adoece de demência, se ele for homem, quem cuida é a esposa, mas se for mulher, quem cuida é um filho. E esse filho é uma mulher. Então tem primeiro esse direcionamento enviesado para as mulheres. Outra coisa do cuidado que eu acho importante é que não é fácil. Não é fácil você romper com as suas rotinas, com o seu orçamento, com a sua... Até mesmo ver seu pai e sua mãe adoecendo. Então é preciso de um processo de aceitação, muitas vezes de terapia, muitas vezes de orientação, que para poder entender isso. E também uma coisa do cuidado é que a gente precisa desestigmatizar a ILPI, as instituições de longa permanência de idosos. Sim. Por quê? Porque às vezes um pai ou uma mãe que vem para dentro da sua casa torna a vida familiar impossível. Verdade. A gente tem uma ideia de colocar um paciente numa ILPI é jogar ele no asilo. Isso muito do passado que nós vivemos das ILPIs. Mas isso mudou, e isso precisa ser visto, e que colocar o paciente numa ILPI, às vezes é o melhor para ele e para a família. Primeira coisa. Aqui em João Pessoa nós temos só uma ILPI privada e temos algumas ILPIs públicas, algumas boas e algumas muito relacionadas à visão do asilo mesmo. Outra coisa do cuidado que é muito importante é perceber o custo do cuidado, né? Um paciente com demência custa mais ou menos de $1.300 a $4.000 por mês, a depender da fase, a depender do que ele precisa. Mas esse custo para a saúde? Para ou o sistema de saúde, se ele tiver plano de saúde, ou para a família. Sim. Que ele não tem. Com essa crise que houve econômica, pré-pandemia, cerca de 5 milhões de pessoas abandonaram os planos de saúde.
Então, os cuidados dos pacientes com demência ficaram basicamente por conta da família. Então, o cuidador é uma pessoa vulnerável a doenças psicológicas Sim. e doenças físicas. Cerca de 50% referem ansiedade, cerca de 30% têm sintomas de depressão, cerca de 70% sentem dores crônicas, dentre elas a cefaleia e a dor lombar. É verdade. Verdade. Foi muito interessante assistindo aos seus vídeos a sua abordagem. Nós, no Método, atendemos vários pacientes idosos, mas também os seus filhos, que muitas vezes já têm também uma idade avançada, e cuidadores que sofrem com essas limitações que você citou, dor na coluna, porque alguns pacientes idosos são pesados, a mudança de decúbito, a troca de fralda, a mobilidade que alguns realizam, isso requer o cansaço emocional por ver um familiar, um pai, um tio, um avô ali naquela situação. Então, é muito importante olhar para o cuidador. Eu tenho um quadro aqui no Metodcast onde eu trago algumas perguntas dos seguidores. Então, realizaram algumas perguntas para você, Dr. Jamerson. Fabiane perguntou, é nossa seguidora, quantas atividades simultâneas o idoso pode fazer? Eu acredito que é atividade física, né? Aquela pergunta. Quantas atividades simultâneas o idoso pode fazer? Não sei. Essa pergunta é muito difícil de responder. Não sei a resposta. Exato. Vamos uma por vez. Né? Seria suficiente. Uma atividade bem orientada, com acompanhamento profissional. Por exemplo, ou na musculação, ou numa sessão de pilates, ou numa... Eu acho que ela quer saber o seguinte. Eu acho que a pergunta dela é a seguinte. Um dia fazer outra, outro dia fazer outra, não é isso? Provavelmente, acredito que é. Então, a resposta é a seguinte. O ideal é que você faça 3 vezes por semana 30 minutos de atividade resistida e 2 vezes por semana atividade aeróbica. Talvez essa seja a resposta. Acredito. A Lana perguntou quais são os passos para o diagnóstico de Parkinson. Perguntaram muito sobre Parkinson, eu selecionei só algumas perguntas. Eu trato muito paciente com doença de Parkinson, mas a doença de Parkinson permanece como um diagnóstico clínico ainda. Então, é baseado em exames, exame físico que o médico faz, basicamente, exclusão de outras doenças que podem causar parkinsonismo e a prova terapêutica com as medicações. Se há melhora, você introduz uma medicação. Sim, ótimo. Janete também perguntou sobre Parkinson. Ela perguntou a importância do exercício funcional para os pacientes com AVC e Parkinson. No método, a gente trabalha com o funcional, mas o nosso funcional é que trabalha a funcionalidade do corpo, as funções corporais. Não sei se é esse funcional que ela pergunta aqui. A importância do exercício funcional para os pacientes com AVC e Parkinson. Eu sempre digo assim, desde que a performance entrou no amadorismo, tudo ficou caro. Um tênis agora é R$1.500, um relógio é R$3.000. Uma academia não é barato. Uma academia também não é barato. Então, é o seguinte, por quê? Porque a vida se voltou para o esporte e não o esporte para a vida. Então, o que ela diz como exercício funcional é aquele exercício que vai ajudar ela no dia a dia para enfrentar as situações cotidianas. Uma força para subir um degrau, uma velocidade para passar uma rua, ou escutar uma acuidade visual para perceber um sinal. Então, e uma atividade física voltada para a vida. Então, acho que é essa filosofia no idoso. Isso. Thaís perguntou, sabendo que a osteoporose é uma doença que acomete mais idosos, é possível evitar? É possível você prevenir a osteoporose realizando atividade resistida, repondo vitamina B12 e tendo uma ingesta adequada de cálcio. Mas há pacientes com
fatores de risco tão forte que praticamente a evolução para osteoporose, apesar das medidas, é difícil. Vou citar os fatores de risco, que são pessoas baixas, magras, de cor branca e Eu tô me sedentárias. identificando. Eu não... Desculpa. Sedentárias. Não, sou sedentária, eu sou baixa. Tô brincando, desculpa. Esse é o perfil clássico. Vamos ter cuidado, minha gente. Realizar osteoporose realizar densitometria óssea de 2 em 2 anos após 65 anos. Aproveitando a oportunidade, eu tenho uma dúvida. Existe uma idade específica para procurar o geriatra? Quando procurar o geriatra? Veja, eu sempre analisei isso à base do bom senso. Antes de fazer geriatria, nós fazemos clínica médica, que é uma formação geral que atende todas as idades. Eu sou que nem cadeira de balanço, eu gosto de idoso mesmo. Eu também gosto de atender idosos. Mas eu acho que uma idade boa seria aos 40, 45 anos. Por quê? Porque é nessa idade que surgem as doenças crônicas. Hipertensão arterial, diabetes, e obesidade e outras doenças que o médico pode intervir para prevenir que essas doenças, você carregue essas doenças e suas complicações até a chegada dos 60 a mais, que é um termo novo, que eu acho maravilhoso, 60 a mais. E apesar de não achar velho, feio. E você não fazer a prevenção secundária desses agravos. Então, eu acho 40 a 45 anos. Mas eu tenho poucos pacientes. E eu até, assim, eu sempre atendo um paciente jovem correlato. Por exemplo, tem a mãe, o filho quer vir comigo. Aí eu atendo. Mas, de maneira geral, eu só atendo idoso. Então não há uma questão hormonal também quando iniciam os declínios a partir dos 40, 45 anos, o geriatra não seria direcionado para essa abordagem? A abordagem hormonal, nas mulheres, ela é melhor feita pela ginecologista e nos homens são raras as indicações. Certo. Raras mesmo. A reposição hormonal que eu vejo muito hoje está relacionada a fatores estéticos e de desempenho sexual, não a uma falta real. Certo. E o declínio acontece de acordo com a idade. Muito obrigada por responder as dúvidas, a minha dúvida também. Envelhecer com qualidade de vida, como eu já disse, é um prêmio, é um troféu. E eu trouxe até uma frase aqui que fala o seguinte: o que torna a velhice difícil de suportar não é a falha de nossas faculdades mentais e físicas, mas o fardo de nossas memórias. O processo de envelhecimento à idade avançada, muitos idosos carregam uma grande experiência, muitas vezes fardos, problemas pessoais, e a gente sabe que não é só o corpo, é a mente também, que é importante o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo. E eu queria saber, doutor Jamerson, eu sempre falo que o profissional de saúde tem uma missão, a missão do cuidado, em ter empatia, em olhar para o paciente além das suas limitações funcionais e também emocionais. Você já vem levantando essa pauta, olhando para o cuidador. E qual a diferença que você tem feito nas suas abordagens, nos seus atendimentos para os pacientes idosos? Eu queria aqui agora relembrar uma frase do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que foi judeu, que foi preso no campo de concentração e que ele sofreu, a família dele foi toda morta. E ele saiu e ele criou a logoterapia, que é uma terapia que você olha para frente. E ele tem uma frase que eu lembro sempre, que é assim: se a situação for boa, desfrute. Se a situação for ruim, tente transformar.
Se a situação não puder ser transformada, transforme a si mesmo. Então, eu acho que isso vale para qualquer fase da vida. Sim. E para os idosos, eu tenho outra frase que é muito importante para a atividade física, para a psicoterapia, para tudo. A ação vem antes da motivação. Então, comece a fazer as coisas e não espere o dia que você vai ter vontade de caminhar, de ir para o Pilates, de ir para a praia. Esse dia não vai chegar. Eu corro há 20 anos e eu saio de manhã, 5 horas da manhã, as luzes às vezes estão acesas dos postes. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E na volta, no maior calor do mundo, eu digo, eu nunca mais eu corro. Mas 2 dias depois eu estou correndo novamente. Então, não espere a motivação chegar. A motivação vem antes da ação. Verdade. Eu vou deixar o espaço aberto, caso você queira acrescentar algo, falar algo, fique à vontade. Eu queria dizer que estimular a todas as pessoas que nós temos agora, nós reabrimos, depois de 5 anos encerrada, a seccional paraibana da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da qual eu faço parte, da diretoria. E nós temos um papel social em interferir junto a órgãos públicos para tentar melhorar a qualidade de vida dos idosos e o suporte à cidade, tentar ter mais concurso para profissionais relacionados. E essa sociedade em breve estará ativa totalmente. E eu queria fazer uma convocação aos geriatras e especialmente aos médicos, aos profissionais não médicos que lidam com idosos, os gerontólogos, que procurem nossa página no Instagram, SBGGPB, ou então o site da SBGG Nacional, para se associar e fazer parte, para a gente recomeçar isso. João Pessoa é a capital do Nordeste que tem a maior proporção de idosos. 12% da população de João Pessoa é composta de idosos. E o segundo aviso que eu queria dar, se você me permitir, Claro. Fique à vontade. É privado, é um aviso Pode privado. falar até para eles. Pronto. Ali. É um aviso privado que nós temos um curso online chamado Método Cuidado Total, no qual nós trabalhamos psicoeducação para cuidadores, para tentar enfrentar da melhor forma possível, de saúde emocional e física, as doenças crônicas, especialmente as demências. O site é www.cuidadototal.com, sem o BR, ou vocês podem procurar meu Instagram, que é o @dr.jamsogeriatra, que lá vai ter o link. E sexta-feira nós estaremos fechando o carrinho da primeira aula, que eu acho que essa foi uma forma que demorou 2 anos para sair do papel. Eu pensei muito e, assim, para que fosse a informação valesse a pena, que as pessoas que gastam tanto dinheiro com medicações sem utilidade, ou não têm o apoio, ou são consideradas invisíveis, tenham um local para se comunicar. E o segundo é que eu trabalho também aqui no consultório, na Clínica Singular, no meu consultório privado, no Live Mall Shopping, na sala 825. E para os pacientes carentes que não podem pagar, eu também trabalho no HU, na geriatria do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. E para você ter acesso a uma consulta comigo, você procura uma unidade básica de saúde e pede um encaminhamento para a geriatria do HU. A nossa ideia não é enriquecer com a geriatria, mas tentar divulgar a especialidade, e essa é a minha missão de vida, especialmente cuidar do cuidador. Eu tinha perguntado o que era que você, como profissional da saúde, estava realizando para fazer a diferença na vida das pessoas, mas a resposta já está aí, né? Exatamente. É a nossa missão, é a sua missão do cuidado. Parabéns, Dr. Jamerson Carvalho, muito obrigada.
Foi muito esclarecedor. O seu Instagram e suas redes sociais estarão expostas. Tá gostando? Sim, com certeza. Eu vou levar as fisioterapeutas que fazem parte do método já para realizarem a inscrição aí nesse projeto que foi divulgado. Os profissionais não médicos, né? Isso, e os colegas, e muito obrigada. Me apresente. Com certeza. Pessoal, como o Dr. Jamerson falou, que é geriatra, vamos tomar a iniciativa, ter ação, procurar um exercício físico que lhe traga satisfação, seja a caminhada, a dança, a academia, o Pilates. O método de Pilates e reabilitação funcional é um espaço onde a gente oferta o Pilates, que é a nossa base, o nosso carro-chefe, mas lá dispomos de outros recursos. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, Deus lhe abençoe ainda mais, Dr. Jamerson. Até o próximo Metodcast. Tchau, tchau.